Crivellaro conversa com Francisco Borges sobre o novo modelo do ensino médio. Olá, ouvintes da CBN, temos aqui mais uma coluna, mais um dia da nossa coluna Educação Internacional e hoje vamos discutir o ensino contextualizado a partir da reforma do ensino médio, que tem sido um tema de debate aí bastante amplo entre autoridades, entre pais, entre pessoas que estão discutindo a educação. Num debate que ainda não está totalmente amarrado, porque a gente sabe que o Enem é o formato final do nosso ensino médio, pelo menos nesse modelo. Falando de educação internacional, isso é completamente diferente. A gente tem que olhar os modelos internacionais para entender como é que em outros países essa avaliação ocorre. Claro que para a realidade do Brasil ainda estamos muito amarrados no que o Enem cobra dos nossos alunos. E é para falar sobre isso que eu trouxe hoje o professor Francisco Borges, mestre em educação, vice-presidente da Faculdade Descomplica, e que vai debater aqui com a gente um pouco sobre o que é esse modelo de novo ensino médio, que antes eram 3.000 horas, com todas as matérias envolvidas numa base curricular bastante ampla de conteúdo, e que agora divide em dois pedaços, 1.800 horas, é a base comum curricular, onde a gente já conhece matemática, física, química, e outras 1.200 horas, onde o aluno vai poder escolher o seu projeto de vida, a sua área de atuação. Dentro dessas 1.800 horas, nós temos toda uma discussão sobre o que deve ficar, o que deve ser contextualizado para que os alunos possam aprender cada vez mais, usando a tecnologia, mas com uma metodologia que de fato faça sentido na formação desse aluno. E eu quero convidar o Francisco para falar um pouco mais aqui para a gente sobre esse aspecto específico dessas 1.800 horas, Francisco. Como vai? E como é que você vê esse momento que nós estamos vivendo nessa reforma do ensino médio? Olá, Lara, e a todos. É uma satisfação a gente estar falando sobre um tema tão importante da educação brasileira, tá certo? A educação para os jovens de ensino médio é aquela preparação para o ensino superior, como você bem falou, tá certo? Saímos da etapa do vestibular para o Enem, aquele vestibular, aquele sistema de avaliação integrada, tanto para as instituições federais como as instituições privadas já utilizam isso. E agora, como é que a gente contextualiza, né? Como é que a gente faz com que o aluno aprenda de maneira adequada para ser um cidadão, para ser um profissional, chegando ao ensino superior. Você bem falou, a grande mudança da reforma, trazida pela reforma do ensino médio, é que o ensino médio de 2.400 horas, que era o padrão convencional até o momento, ele passa a 3.000 horas. Perfeito. Aumentamos a carga horária, mais tempo de estudo. Só que se a gente olhar com atenção, como você bem fez na sua introdução, de verdade, são duas etapas. Uma etapa de 1.800 horas, que equivale às 2.400 anteriores. E mais 1.200, que é a trilha formativa que o aluno vai escolher e vai se especializar. Com isso, a gente percebe que os alunos perderam 600 horas de conteúdo geral e propedêutico. E a grande discussão era o que sair dessas 2.400 horas. Quais são os temas? O que eu pulo? O que eu diminuo? Então, o grande erro que nós podemos entrar é tentar manter a mesma quantidade de conteúdo, temas, pegando os índices dos livros de física, química, matemática, biologia. Que certo? Já era muito, né, Francisco? Exatamente, que foi o grande sucesso. Conteúdo muito grande, né, para os alunos todos terem que decorar, né? Exato. Então, se o aluno não aprendia aquilo, o que adianta ele aprender química orgânica se ele não sabia nem o que era um átomo? Como é que as matérias surgiram a partir da fusão, a junção de elementos químicos, tá certo? Então, não adianta. Só vai fazer sentido esta reforma se o aprendizado for reestruturado
de maneira que haja uma contextualização do que os alunos estão desenvolvendo ou tentando aprender. Porque sem essa contextualização, o aluno vai voltar a ter que decorar temas, tá certo? Então, a aplicação de recursos tecnológicos na educação é fundamental, e a gente tem exemplos fantásticos no mundo, certo? Onde você tem a ideia de simuladores, laboratórios virtuais, de forma que o aluno, antes de ir para um laboratório prático, ele passa por aquela atividade e ele entende por que aquilo está acontecendo no conceito da ciência que ele está desenvolvendo, certo? Eu ia te perguntar isso. Que exemplos de países a gente pode usar, né, como modelo para esse aprendizado contextualizado que você está mencionando aí? Infelizmente, os países que a gente vai falar são todos países que têm uma quantidade menor de população, certo? Mas a gente entende que, uma vez atendido um universo, você consegue expandir com sucesso outros universos. Então, a Coreia do Sul é um grande exemplo que utilizou tecnologia para garantir que o aluno fizesse fora da escola atividades contextualizando aquilo que ele aprendia na escola. A Finlândia é outro exemplo, e você tem grande experiência nisso, com a ideia da contextualização social, né? Fazer com que o aluno viva situações do dia a dia no processo de aprendizagem. Isso é importante porque ele aprende aonde aquilo que ele está estudando faz sentido na vida real. Temos o caso de Israel, por exemplo, que trabalha com tecnologia também contínua, desde a educação infantil, com jogos, simuladores, atividades que fazem com que os alunos se integrem também. Essa é outra proposta. Uma maneira de você garantir que os alunos interajam, que eles busquem construir algo coletivamente. E as ferramentas digitais permitem isso com sucesso. Existem vários casos, mas nós estamos falando aqui de uma reforma do ensino médio em que, na prática, nós precisamos ampliar as experiências vividas pelos alunos, até para que eles possam fazer suas escolhas, né? A gente tem hoje um modelo muito engessado, um modelo que está muito focado numa avaliação final, que vai dizer para o aluno se ele tem condições ou não de ir para frente ou de ir para uma universidade a partir de uma prova feita num dia, né, como o modelo do Enem. E olhando também para o modelo de outros países, aonde ele vai avançar a partir de uma construção própria dele. Então você tem lá modelos de países em que essa avaliação de Enem ela não é simplesmente uma prova, mas ela é uma construção de uma identidade que o aluno faz, um portfólio, um currículo e seus projetos. Você acha que nesse sentido, esse modelo, né, que você está propondo de uma avaliação mais contextualizada também ajudaria o aluno a conseguir construir a sua identidade e o seu projeto de vida a partir dessas experiências vividas no currículo, no próprio currículo escolar? Eu não vejo outra forma disso acontecer. Como você bem colocou, o aluno pode ser avaliado numa prova de um dia só, ou de 2 dias, com 5 horas cada um. O que vale é a experiência que ele vem desenvolvendo. E eu tenho certeza que até para a própria prova, se ele tiver internalizado o conteúdo, se ele tiver entendido para quê, a prova vai fazer sentido também, certo? E a ideia desta reforma do ensino médio é muito nessa linha de fazer com que o aluno construa o seu projeto de vida. Se nós temos 1.200 horas de atividades onde o aluno pode escolher o seu caminho, as suas disciplinas, os seus temas, nós também não podemos esquecer que faltam as outras 1.800 sustentarem isso, certo? Garantirem que ele tenha este conhecimento, mas mais do que o conhecimento, que ele tenha amplitude para buscar esses saberes, né? E essa amplitude só é conquistada quando o aluno se sente seguro daquilo que ele estava vivendo. Uhum. É natural que a gente espere que existam estágios de vida na etapa do ensino médio, que ele faça atividades que carreguem
aquilo que ele vem aprendendo no dia a dia. Essa é a única forma que ele tem de estar construindo uma trajetória de aprendizado e de vida, né? Muito bem, Francisco. Eu acho que essa é uma discussão necessária, né? Um modelo, um momento necessário aqui no Brasil para isso. E acho que é um avanço, sem dúvida, a gente começar essa discussão. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. A gente tem muito mais para falar, mas vamos acompanhar aí os próximos episódios do nosso canal, da nossa coluna Educação Internacional, e com certeza a gente vai trazer mais debate sobre esse assunto e muito mais dicas para que os alunos possam avançar, refletir sobre seu futuro e como é que a gente deve conduzir esse momento tão importante aí para o Brasil. Obrigado pela oportunidade. Um grande prazer estar com vocês, viu? Obrigada, Francisco. Um abraço. Obrigado a doutora Laura Krieger.